Salam Aleikum, Beirute. Erev Tov e Shalom, Tel Aviv. Um olhar sobre o mundo está no Líbano e em Israel para se informar de uma crise que pode se aprofundar em uma nova guerra no Oriente Médio. A Arábia Saudita foi acusada de sequestrar e impor a renúncia ao ex-primeiro-ministro libanês Saad Hariri. Mas ele, no entanto, já reapareceu e deu entrevistas no domingo, declarando-se um homem livre. Só não voltou mais a Beirute, depois de ter renunciado há uma semana. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, acusou o Irã de estar por trás do míssil que conseguiu abater sobre seu aeroporto internacional em Riad, disparado pelo Iêmen. Ao mesmo tempo, convocou de volta todos os seus súditos no Líbano, que é praticamente dominado pelo Hezbollah, o Partido de Deus. A suspeita é de que o protagonismo da Arábia Saudita, que acusa Irã e Hezbollah de ingerência em países do Oriente Médio, deposita certa esperança de que Israel parta para um ataque. Jihadistas do Partido de Deus concentram-se no sul do Líbano, na fronteira líbano-israelense. E no topo sírio das colinas do Golã, podemos recomeçar? Podemos. Tá bom. Boa noite, Salam Aleikum, Beirute. Erev Tov e Shalom, Tel Aviv. Um olhar sobre o mundo está no Líbano e em Israel para se informar de uma crise que pode se aprofundar numa nova guerra. A Arábia Saudita foi acusada de sequestrar e impor a renúncia ao ex-primeiro-ministro libanês Saad Hariri. Mas ele, no entanto, já reapareceu e deu até entrevistas no domingo, declarando-se um homem livre. Só não voltou mais a Beirute, depois de ter renunciado há uma semana. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, acusou o Irã de estar por trás do míssil que conseguiu abater sobre seu aeroporto internacional em Riad, disparado pelo Iêmen. Ao mesmo tempo, convocou de volta todos os seus súditos no Líbano, que é praticamente dominado pelo Hezbollah, o Partido de Deus. A suspeita é de que o protagonismo da Arábia Saudita, que acusa Irã e Hezbollah de ingerência em países do Oriente Médio, deposita certa esperança de que Israel parta para um ataque. Jihadistas do Partido de Deus concentram-se já na fronteira líbano-israelense e no topo sírio das colinas do Golã. O Irã foi abalado por um terremoto na fronteira com o Iraque e o balanço provisório é de 330 mortos. Aqui no estúdio, para a conversa, que vai começar, a professora de História da Ásia da Unifesp, Samira Adriel Osman. Vamos a Daniel Blumenthal, em Tel Aviv. Ele foi correspondente da CNN, do Estadão, e hoje está em rádios mexicana e espanhola. Pronto para mais uma guerra, Dani? Ah, mas você não vai pôr a figurinha dele só? E eu vou... Aí eu vou dizer, infelizmente estamos com um problema de áudio e ele pode entrar... Tá. Então não faço nem a pergunta. Tá. Lá de cima? Tá. Tá. E nem fala que estamos com problema de áudio com Tel Aviv? Me abandonou, galera?
Oi, galera. Nem fala que estamos com problema de áudio com Tel Aviv? Tá, 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 tá. Tá bom, mas eu posso chamar o Líbano em seguida, né? Tá. Então vamos lá. Salam Aleikum, Beirut. Erev Tov e Shalom, Tel Aviv. Um olhar sobre o mundo está no Líbano e em Israel para se informar de uma crise que pode se aprofundar em uma nova guerra no Oriente Médio. A Arábia Saudita foi acusada de sequestrar e impor a renúncia ao ex-primeiro-ministro libanês Saad Hariri. Mas ele, no entanto, já reapareceu e deu até entrevistas no domingo, declarando-se um homem livre. Só não voltou mais a Beirute depois de ter renunciado há uma semana. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, acusou o Irã de estar por trás do míssil que conseguiu abater sobre seu aeroporto internacional em Riad, disparado pelo Iêmen. Ao mesmo tempo, convocou de volta todos os seus súditos no Líbano, que é praticamente dominado pelo Hezbollah, o Partido de Deus. A suspeita é de que o protagonismo da Arábia Saudita, que acusa Irã e Hezbollah de ingerência em países do Oriente Médio, deposita certa esperança de que Israel parta para um ataque. Jihadistas do Partido de Deus concentram-se já na fronteira líbano-israelense e no topo sírio das colinas do Golã. O Irã foi abalado por um terremoto na fronteira com o Iraque e o balanço provisório é de 330 mortos. Aqui no estúdio, para a conversa que vai começar, a professora de História da Ásia da Unifesp, Samira Adriel Osman. Estamos com algum problema de áudio com o Daniel Blumenthal em Israel. Ele foi correspondente da CNN, do Estadão e hoje está em rádios mexicana e espanhola. Quando o problema for corrigido, ele entra no ar. Vamos agora a Beirute. Olá, professor Murilo. Olá, bom dia. Está pronto aí para a guerra? Bom, os libaneses sempre estão prontos para um cordeiro, para um chamado, mas não necessariamente para a guerra. Como é que está o clima em Beirute? Porque essa cidade, sob ameaças de guerra, ela fervilha com a lembrança da destruição que ela sofreu. Você sente alguma coisa na cidade? Os libaneses, e mais especificamente o povo de Beirute, tenta lidar com essa situação de maneira bastante caricata, né? Bastante risonha. Nesse sentido, o primeiro movimento foi de um questionamento sobre a legalidade da demissão do Hariri, uma vez que ele fez isso em território internacional, mas imediatamente depois, claro, como é próprio do Líbano, tudo isso virou piada. E, de algum modo, os libaneses agora tentam levar a sua vida normalmente, fazendo com que cada vez mais a ameaça da guerra esteja distante. Agora, o vácuo de poder que ficou com a saída de Hariri vai demorar a ser preenchido. E ele é um vazio perigoso, ou não? Não, totalmente. O Líbano já tem um problema de fragilidade política interna que, enfim, se desdobrou, por exemplo, em praticamente 2 anos sem presidente da República, até que Michel Aoun assumisse em 2016. A saída do primeiro-ministro também coloca em xeque esse equilíbrio interno, uma vez que se entende que com Michel Aoun e com o Hezbollah ganhando cada vez mais espaço dentro da política interna, esse equilíbrio fica ameaçado. Vamos aqui conversar um pouco com a professora Samira. Na semana passada, ela esteve aqui, neste programa, quando falávamos de curdos. Mas, num comentário sobre a situação do Oriente Médio, ela previu o agravamento
da situação como está ocorrendo agora. Por isso, a convidamos de novo a vir ao programa. Samira, qual é a profecia agora? Não, eu não quero ser a profetisa desses acontecimentos no Oriente Médio. Na verdade, é mais análise dessa conjuntura. Eu acho que, como bem o Murilo apontou, né, os libaneses têm essa disposição de lidar com a guerra. Para quem viveu e vive essa tensão diária, né, desconsiderar que a guerra seja um problema porque ela já faz parte do cotidiano, infelizmente, ou a possibilidade de uma guerra, né? O que me deixa um pouco preocupada em relação a essa situação é o fato do Estado Islâmico ter estado cada vez mais acuado, a Síria, com o apoio do Irã e do próprio Hezbollah, ter anunciado, né, mais uma vitória, né, nessa semana em relação ao Estado Islâmico, e me parece que essa reação da Arábia Saudita é mais um jogo, mais um movimento dessa peça do xadrez. Eu vejo a situação complicando, porque Israel hoje prendeu um líder jihadista na Cisjordânia e também aterrou um túnel que vinha sendo escavado de Gaza para dentro de Israel, em que morreram 12 pessoas, talvez, e entre elas 3 líderes do Hamas. Eu não sei de onde vai vir o primeiro tiro, mas se o primeiro tiro vier, Murilo, você acha que vai ter resposta imediata no Líbano, na fronteira? Porque o que está se dizendo é que a Arábia Saudita espera que Israel faça o trabalho sujo que ela começou. Ela provocou todos os lados e agora falta alguém dar um primeiro tiro. E ela quer que o primeiro tiro seja dado por Israel. Como é que daí vocês estão vendo essa história? Os libaneses já ficaram um pouco apreensivos. Quando, de agosto, foi divulgada uma entrevista do ministro da Educação israelense, Naftali Bennett, em que ele dizia que, a partir de agora, Israel não separaria mais o Líbano do Hezbollah e que qualquer fagulha de provocação ou de problema que fosse uma ameaça para os israelenses, Israel não separaria mais alvos do Hezbollah e o próprio Estado libanês. Com a saída do Hariri, essa identificação do Estado libanês com o Hezbollah, ela aumenta ainda mais. Então, claro, isso faz com que os libaneses acreditem que Israel provavelmente dará o start para esse conflito. Pois é, Murilo, você tira o Hezbollah e põe a OLP, anos 70, 82, por aí. Foi a mesma coisa. Quando Israel atacou a OLP, ela atacou o Líbano. Ela destruiu o Líbano. Eu assisti à destruição do Líbano, infelizmente, e depois eu fui para a reconstrução do Líbano, que eu espero que não seja de novo destruída. Eu me lembro de uma situação curiosa, que era o seguinte: a cotação, como se fosse bolsa de valores, cotação da esperança libanesa, residia nos vidraceiros da cidade. Se os libaneses compravam vidro para restaurar janelas de suas casas, é porque estavam acreditando na paz ou num cessar-fogo. Porque bastava um avião quebrar a barreira do som sobre a cidade, o que era muito comum na época, os vidros se estilhaçavam. Então a gente tinha como referência a compra de vidros nos vidraceiros. Eu lamento muito que o Líbano esteja de novo nessa situação. É um país hospedeiro e quem se hospeda lá cria um Estado dentro de um Estado. Samira, não tem jeito. O exército libanês, ele não é suficiente para conter o Hezbollah. Não, com certeza não é. Com certeza não é. E eu acho que tem essa conjunção de forças também, né? Eu acho que o Hezbollah não é hoje só um partido, né? Ele representa uma maioria da população libanesa. Eu acho que desde o fim da guerra, e na década de 90, não se faz um censo real do Líbano para comprovar que a população xiita é a maioria no Líbano de verdade, né? E esse apoio e essa sua ligação com o Irã
e com a Síria, né, acho que demonstra também essa equiparação de força. Por isso que eu acho que essa posição da Arábia Saudita foi justamente isso, ou seja, a Síria consegue deter o Estado Islâmico, o Hezbollah crescendo novamente no Líbano, né, o Irã na sua posição confortável. Então, para a Arábia Saudita, ela tem que criar um factoide, ela tem que criar alguma situação desestabilizadora, sobretudo desse crescimento xiita. Mas o que dá para perceber é que, por mais que a Arábia Saudita seja inimiga feroz do Irã, uma briga de sunitas com xiitas, né? O confronto se dá sempre num outro país. Então, eles estão combatendo o Irã no Iêmen. Exatamente. Eles querem combater agora o Irã no Líbano. Eles usam a mesma estratégia da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que é fazer a guerra no quintal dos outros. Né? Eles movimentam as peças, mas a guerra nunca é no seu próprio território. E o Líbano era a Suíça do Oriente Médio. Exatamente. E agora pode ser o que foi o Vietnã dos Estados Unidos. Exatamente. Murilo, os jornais daí estão dando manchetes com o desaparecimento do Hariri. O Hariri, você acha que ele saiu porque tem medo de sofrer um atentado como o pai, ou porque ele quis ajudar a Arábia Saudita a desestabilizar o Líbano, criando esse vácuo no poder? O grande problema da imprensa libanesa é que cada um dos jornais que circulam pelo país está comprometido com uma força política específica. Então, os jornais ligados ao movimento futuro do Hariri dizem uma coisa, os jornais ligados a grupos xiitas dizem outra. Então, claro, do modo geral, a sociedade civil fica no meio dessa briga discursiva que a imprensa alimenta. Né? É claro que, em geral, que os libaneses assistem de maneira bastante apreensiva são os fatores de instabilidade interna que permitem que a Arábia Saudita, por exemplo, e Irã interfiram tão diretamente no país. A volta do Hezbollah da Síria, depois de vários enfrentamentos com o Estado Islâmico e com todo o êxito que o Hezbollah teve ao lado do exército sírio nesse combate, causa, num primeiro momento, um receio da população libanesa sobre qual será o próximo passo do Hezbollah agora. Além disso, a relação que a Arábia Saudita mantinha com o Líbano até 2 anos atrás, quer dizer, fazia do Líbano um lugar de turismo e de investimentos financeiros, ela se alterou completamente quando Ibn Salman assume o domínio da monarquia saudita. E, além disso, claro, a política externa libanesa, exercida pelo ex-presidente Michel Sleiman, de uma espécie de distanciamento em relação a essa guerra fria regional entre a Arábia Saudita e Irã, com a saída do Suleiman, ela acaba e Michel Aoun é reconhecido como um aliado do Hezbollah e automaticamente do Irã. Isso também compromete a instabilidade interna do país. E a relação entre as minorias cristã maronita, xiita, sunita, druso, porque o Líbano é um país totalmente fragmentado por minorias que, quando juntas, criam uma estabilidade que permite a reconstrução de Beirute, que, aliás, deve-se muito ao Hariri, por causa da empresa que ele criou, que era Solidaire, né? Solidaire. E essas minorias, elas estão convivendo ou estão com hostilidade? Convivem, mas é claro que, por exemplo, em determinados setores há uma divisão muito clara. Os maronitas, por exemplo, você tem um grupo que constrói alianças com o Hezbollah, que é o caso do grupo do atual presidente, Michel Aoun, e um outro grupo histórico, mais antigo, ligado ao Kataib, um partido já de muitos anos exercendo a política no Líbano, que sempre tem uma relação de distanciamento, em especial com os sírios e agora com o Irã. Então, os próprios maronitas
que durante muito tempo tiveram protagonismo político no Líbano, agora não só estão fragilizados, como divididos do ponto de vista das suas posições internas. Samira, o Kataeb era Falange. Era do Jamael. Isso. E Jamael teve relações com Israel. Sim. E o Jamael, que foi eleito presidente numa situação confusa, acabou sendo assassinado num atentado que destruiu o QG das falanges, né? A gente vai fazer um intervalo agora e voltaremos dentro de pouquinho. Estamos de volta com um olhar sobre o mundo. Hoje falamos do Oriente Médio. Opa. Estamos de volta com um olhar sobre o mundo. Hoje falamos do Oriente Médio, que mais uma vez está em pé de guerra. Nossa convidada aqui no estúdio é a professora Samira Adel Osman, da Unifesp. E pela internet temos Daniel Blumenthal, que continua ainda sem áudio, lá em Israel, Tel Aviv, e Murilo Mehri, do Líbano, em Beirute. Eu queria agora focar um pouco na Arábia Saudita, que estranhamente, depois de uma visita do genro do presidente Trump, passou a ter um protagonismo estranho. Sim. Prendeu toda a realeza, 11 príncipes, ministros, bilionários, no hotel 5 estrelas, tudo bem. Isso é um golpe palaciano. Em primeiro lugar, ele está assumindo o poder, ou está se revelando o próximo rei. Exatamente. Na verdade, ele foi indicado como herdeiro, né, com a concordância de toda a família, e hoje ele age como o rei de fato. Né? O pai, embora seja o rei de direito, né, hoje praticamente quem manda as cartas é o filho. Né? E essa aproximação com os Estados Unidos não me parece tão surpreendente assim, já que a Arábia Saudita tem se colocado como aliada norte-americana já há bastante tempo. Né? E, obviamente, com essa política do governo Trump, né, de desestabilizador do Oriente Médio, mais uma vez, né, me parece que esse alinhamento, né, Arábia Saudita e Estados Unidos leva para uma posição realmente bastante conflituosa. Agora ele está comprando uma briga com os mais conservadores. Isso Sim. de permitir que as mulheres dirijam ano que vem. Sim, e possam ir ao estádio de futebol. E possam ir ao estádio de futebol. São duas conquistas. É quebrar tabus, Sim. né? Porque não tinha visto isso na Arábia Saudita, nem no Golfo, na região em torno, né? Na verdade, foi uma reivindicação na Primavera Árabe, né? Enquanto pediam as cabeças dos governantes, na Arábia Saudita se pediu o direito a dirigir. Né? Isso é porque o petróleo vai deixar de ser a principal fonte Sim. de recursos. Com certeza. Carros elétricos surgindo no mundo. É preciso encontrar, como Dubai. Exatamente. Dubai virou um país que presta serviços. Né? Exatamente. Agora, será que para solidificar-se no poder, ele precisa ir à guerra? Eu acho, não sei se necessariamente ir à guerra, mas mostrar força. Né? Acho fazer força em relação ao Irã. Né? Eu acho que é muito mais nesse sentido. Eu acho que, se a gente pensar do ponto de vista histórico, né, considerando, por exemplo, todas as questões deixadas em relação à morte do Nasser na década de 70 e a sua tentativa de unificação da região, do chamado pan-arabismo, do nacionalismo árabe, esse vácuo deixado pelo poder, em certa medida, né, a Revolução Iraniana de 79 procurou preencher esse vazio, né, numa perspectiva do pan-islamismo, só que uma vertente xiita. O que a Arábia Saudita faz agora é responder a essa posição num pan-islamismo agora sunita. É preciso lembrar que grande parte do terror que aflige o Ocidente é sunita. É sunita, não é xiita. Não é xiita, é sunita. Murilo, professor Murilo,
o que tem... Qual é o país que tem maior ascendência sobre o Líbano? É a Arábia Saudita ou o Irã? O que você nota aí? Olha, a gente vê que, na verdade, a política libanesa é tão frágil que não só a Arábia Saudita e Irã têm algum tipo de influência na política local, né? É claro que, como reflexo do ambiente regional, o Irã vem ganhando mais espaço. Mas você tem também outros players dentro desse cenário, né? E em determinado momento, a Turquia, por exemplo, ou o Egito, que tem que voltar a essa condição de adicional no Oriente Médio, de algum modo, todos esses países utilizando o Líbano como uma espécie de palco de operações ou de caixa de ressonância das suas questões regionais. Não, o Líbano é o país mais livre do mundo árabe, a meu ver. A imprensa, como você próprio disse no começo, cada uma vende a sua posição, vende um partido, né? Eu me lembro que na guerra, no hotel dos jornalistas, todo dia tinha umas 20 pessoas, cada uma com fax na mão, vendendo o seu jornalzinho, né? Querendo influenciar a imprensa. Mas também se dizia na época que eu vivi lá que a mulher que quer fazer um aborto tem que ir para o Líbano. Ela vai para Beirute. E jogos, eu não sei se foram restabelecidos, mas também eram feitos em Beirute. Então, não sei, o Egito, nessa época das guerras no Líbano, o Egito era considerado o país mais forte do mundo árabe, e essa posição está sendo passada para o Irã. E o Irã está na mira do Golfo, da Arábia Saudita e de Israel por causa do seu desejo de produzir uma bomba nuclear, que ameaçaria diretamente Israel. Esse expurgo, Samira, que aconteceu na Arábia Saudita, ele vai durar... Ele já trouxe muito dinheiro de volta para o reino, né? Casa de saúde, né? Isso. Mas eles continuam presos, né? É uma prisão confortável, né? Estar preso num hotel 5 estrelas não é necessariamente estar em algum presídio no Brasil. Eu me lembro quando o Brasil conseguiu a extradição do PC Farias, e eu fui à Tailândia para voltar com ele no voo e possivelmente entrevistá-lo. Ele voltou de classe executiva, então a gente chamava de o prisioneiro da classe executiva. E as aeromoças estavam todas fascinadas por ele, traziam o uísque que ele gostava. Ele passou a noite dando entrevistas. Esse tipo de prisão, ele acaba dando mais visibilidade, exatamente. às pessoas. Né? Exatamente. E, na verdade, eu acho que ali também ele quer demonstrar força, ou seja, como um príncipe herdeiro, quase um rei, né, ele quer dizer quem dá as cartas agora, neste momento, tanto na política interna, né, da Arábia Saudita, quanto na política externa. Acho que é muito mais um jogo de cena, né, para mostrar quem é que manda neste momento. Murilo, você pode nos dizer se o Estado Islâmico no Irã e no Iraque realmente acabou? O califado foi dizimado ou ainda resta alguns resquícios? Não, ainda resta. Não apenas no Iraque e na Síria, né, mas hoje, por exemplo, já se fala na fuga generalizada de membros do Estado Islâmico para o deserto do Sinai, por exemplo, e para a Líbia. De táxi o que amarelo. complica ainda mais o cenário dessas duas regiões. A entrada do Egito, por exemplo, dentro desse jogo regional, é justamente, de alguma maneira, construir uma barreira para que o Estado Islâmico não tenha acesso ao Sinai. Bom, o Sinai é confrontar Israel diretamente. Agora, a Líbia é um país que não se reunificou depois da morte
do Gaddafi. Gaddafi, você falou em Nasser, Gaddafi para mim era o último nasserista. Sim. E ele contava, uma vez ele contou para a imprensa, que ele vivia no deserto ouvindo os discursos de Nasser, lá no Egito. E ele foi o único homem que conseguiu unificar as várias tribos que compunham a Líbia. O que aconteceu com a morte dele? Não se tem mais ninguém capaz de fazer esse papel. Se o Estado Islâmico for para lá, tem um fértil terreno para prosperar. E aí a Líbia passaria a ser o novo alvo do Ocidente, o que é o fim do que restou da colonização italiana. Que foi o que aconteceu quando o Saddam, né, saiu Saddam do poder. Hussein. Foi a mesma coisa, né? Assim, que até hoje exatamente. O governo está procurando. Esse papel que tanto Saddam quanto o Gaddafi tiveram, né? Também os dois se consideram como herdeiros do Nasser, né, os últimos árabes, vamos chamar assim, né, e essa, de certa forma, um papel de unificação dessas tribos, desses clãs. Eles tiveram esse papel. A saída, tanto a morte dos dois, né, os dois foram caçados, os dois foram mortos, né, levou essa desestabilização no Iraque e agora na Líbia. Nós tivemos o Estado Islâmico no Iraque e talvez esse deslocamento para a Líbia deve nos causar um pouco de temor também. Você falou há pouco para mim que o Líbano tem 23 comunidades religiosas, 23 comunidades religiosas. 18 reconhecidas constitucionalmente, num país que é do tamanho do estado do Sergipe, o menor estado brasileiro. Agora, entre esses grupos, eu me lembro que tinha um que era nasserista. Sim. No tempo da guerra. É curioso como Nasser ainda se perpetua, né, em movimentos no Oriente Médio. Sim, né? ele ainda é mito. Quando você disse que o Gaddafi ouvia os discursos do Nasser, meu pai fazia isso. Então, essa figura do Nasser, talvez para o mundo árabe, e talvez o mundo árabe fora do Egito, né, sobretudo, o Nasser tenha sido uma figura importantíssima nessa perspectiva do nacionalismo. O Egito não só era o país mais forte entre os países do mundo árabe, como também era o berço de educação. É ali que eram feitos lápis, cadernos, sim, livros, né? Sim. A Arábia Saudita faz só o Alcorão. Exatamente. Né? Murilo, eu lamento muito, mas eu vou ter que me despedir de você, dessa cidade maravilhosa que é Beirute, que eu espero que continue de pé, que não seja de novo destruída e que você continue o seu pós-doutorado aí com toda a tranquilidade do mundo. Eu volto aqui com a Samira. Salam aleikum. E aqui eu fico com a Samira. Nós vivemos em paz, né, Samira? A gente só fica de espectador. Exatamente. Das tragédias do Oriente Médio. Um olhar sobre o mundo vai ficar por aqui. Eu agradeço a presença de nossos convidados e a paciência do Daniel Blumenthal, de Tel Aviv, que por problemas de conexão não pudemos ouvi-lo, mas nós o víamos o tempo todo. Agradeço também a atenção dos telespectadores. Voltaremos na próxima segunda-feira, 10 da noite. Até lá e boa noite.